nós estamos debaixo de uma atmosfera profética. Há um mover de Deus aqui no nosso meio. Há uma presença de Deus. Quando eu convido pastores, o pastor Batista saiu daqui dizendo assim para mim: Pastor Anderson, põe a mão na minha cabeça. Eu quero isso que você tem. É muito poderoso. Tem muita unção. Eu estou levando esse mover para a África. Eu falei: nós querendo que você traz, você está levando? Ele falou: não, eu trouxe, mas eu também estou levando. É muita coisa boa. Deus quer algo de nós. Deus está derramando algo tremendo sobre as nossas vidas, irmãos. Sinais, prodígios, maravilhas, curas, libertações estão acontecendo, estão eclodindo e se manifestando todos os dias no nosso meio, nos cultos, nas fires, nos encontros com Deus. Deus quer nos usar poderosamente. E eu tenho uma boa notícia para você: essa atmosfera só vai aumentar. Só vai aumentar, ela só vai crescer, para a direita, para a esquerda, por trás, por diante, por todos os lados. A presença de Deus só vai aumentar. Vão ter dias que esse lugar vai ficar pequeno, porque a nossa família estará aqui. Ah, mas minha família já disse, eu não creio em Deus, não quero saber desse negócio de igreja. Não tenho, não quero. Debaixo do ambiente profético, o Espírito Santo liberta a pessoa da cegueira. E ela começa a enxergar o que ela não via. Tem pessoas que foram para o encontro e falaram assim: o que é isso? Por que eu estou aqui? E eu falava: espera até domingo. Domingo a gente conversa de novo. E aí a pessoa chegou no domingo e não quer ir embora. É o mover de Deus liberado no nosso meio. Deus vai nos usar para conquistar vidas, para pregar o evangelho, para curar enfermos, para expulsar demônios, para realizar milagres debaixo do poder de Deus. Olha para o irmão do seu lado e diga assim: eu quero, irmão, e você? Posso ouvir um aleluia? Então, por que Deus está derramando isso? Porque Ele tem um propósito. E esse propósito é saquear o inferno. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, para desfazer o agir do maligno, para libertar pessoas, transformar pessoas. E Deus quer usar cada um de nós. Então, Deus está levantando uma igreja profética. Uma igreja que flui no sobrenatural. Uma igreja que manifesta o impossível de maneira real, vivida no dia a dia. Não é só aqui no culto. Deus está levantando uma geração de homens e mulheres proféticos, que declaram o invisível de Deus, que declaram o assim diz o Senhor, que manifestam a vontade de Deus, que são usados por Deus para estabelecer a vontade absoluta de Deus. Deus quer nos usar como igreja, e essa igreja é uma igreja que flui, é uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que tem dons espirituais, e eu faço parte dessa igreja. Eu e você fomos chamados para fazer parte desse grande mover de Deus nesses dias, e nós somos muito privilegiados, nós somos muito abençoados, porque há pastores que sobem ali por aquela porta, e começam a me chamar e dizer: Pastor Anderson, eu quero viver isso aí. Teve um pastor que chegou para mim e falou assim: eu quero testemunhar uma coisa, há muito tempo eu não falava em línguas. Eu falei: hã? Ele falou: há muito tempo eu não falava em línguas. Quando eu pisei por aquela porta, eu comecei a ouvir o Espírito Santo falando em línguas dentro de mim. Eu falei: mas como? Ele não sabe nada do que a gente está pregando e falando aqui? Mover de Deus, irmãos. Mover de Deus sobre as nossas vidas. Agora, eu e você precisamos entender o que é o mover profético para a gente não perder ele. Porque assim como o fogo acende, você fez algo para acender, você pode também fazer algo e apagar ele. Então tem que tomar cuidado para manter o fogo aceso. Diga comigo: eu preciso manter o fogo aceso. Amém, queridos? Quantos querem manter essa chama do Espírito Santo acesa todos os dias? Nós precisamos entender algumas coisas, porque algumas coisas fazem esse fogo manter aceso. Então, o que é o mover profético? Para você entender o mover profético, você precisa entender que quando a gente fala de profético, não tem como a gente não falar do dom de profecia. Nós vemos aqui muitas vezes eu ministrando e falando: o Senhor me mostra uma pessoa assim, duas pessoas assim, outra pessoa dessa forma.
E aí Deus vai me mostrando e as coisas vão acontecendo, as pessoas perguntam, como que o pastor sabe? Mas também alguns irmãos do nosso meio, em que fluem e liberam uma palavra. E muitos aqui já ouviram de alguém uma palavra de profecia que aconteceu e se cumpriu na sua vida. Nós precisamos entender que não tem como falar de avivamento, de mover de Deus, sem falar dos dons de profecia ou do agir profético. E aí, você precisa entender que tanto Jesus, como o Deus Pai, e também o Espírito Santo, estão liberando dons proféticos no meio da igreja. Não é só um agir do Espírito Santo. Se você for ler lá em 1 Coríntios, capítulo 12, você vai ver que o Espírito Santo dá dons à igreja. Dons de profetizar. Amém? Abre aí, 1 Coríntios 12, 7. Vamos ler isso? Pode projetar aí, irmão, 1 Coríntios 12, 7? O que está escrito aí? Mas a manifestação do Espírito, com letra maiúscula, é o Espírito Santo, o nosso amigo, o Paráclitos. Amém? A cada um para o que for útil. Então o Espírito Santo libera dons para o que for útil. Continue. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. Que mais? A outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra o que o Espírito Santo dá? A profecia. Então você vai perceber que o Espírito Santo está dando dons à igreja. Eu declaro que você vai receber mover de Deus aí na sua vida pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Mas em Romanos 6, a Bíblia também fala que o Pai dá dons de profecia para a igreja. E Jesus também dá o dom profético para a igreja. Só que o dom de Jesus para a igreja é diferente do Espírito Santo e diferente do Pai. Se você for ler Efésios no capítulo 4, a Bíblia fala que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus e deu dons aos homens. E quais foram os dons que Jesus deu? Apóstolo, profeta, pastores, evangelistas e mestres. Então os dons de Jesus é diferente do Pai. Os dons que Jesus dá à igreja são dons de ofício sacerdotal. E aí ele não dá para todo mundo. É uma pessoa ou outra do corpo de Cristo que Jesus levanta no dom de profeta. E esse dom de profeta é diferente de alguém que profetiza. Assim como você pode cuidar de uma vida, trazê-la para a igreja, consolidá-la na igreja, mas nem por isso você é pastor. Mas você exerceu. Porque o pastor é ordenado, é um ofício sacerdotal. O profeta também tem um ofício sacerdotal dentro da igreja. Então Jesus levanta alguns para serem profetas. Pode ser que haja aqui no nosso meio alguém que tenha um chamado de Deus para ser um profeta de ofício. E aí Jesus vai confirmar isso no corpo. Amém? Mas você não precisa ser um profeta de ofício para fluir no mover profético. Entende? Como você não precisa ser pastor ordenado para cuidar de uma vida. Deus vai usar você para trazer os seus amigos, as suas famílias, todas as pessoas que você conhece, vai pregar a palavra de Deus, mesmo sem você ser pastor, Deus vai usar você. Amém? Você crê nisso, querido? Posso ouvir um amém aí? Então, o que Jesus deu para a igreja? O ofício de profeta. Mas não é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Eu quero falar para você entender o que está acontecendo com a nossa igreja, para que você possa fluir nisso e manter a chama acesa. Amém? Presta bastante atenção nisso. Existem 3 tipos de manifestações do profético. Grava aí comigo. A primeira coisa é o ambiente profético. A segunda coisa é o dom de profetizar. E a terceira coisa é o ofício de profeta. E eu quero focar agora para você no primeiro ponto, que é você entender o que é um ambiente profético. Porque muita gente está profetizando aqui e não entende a diferença. Tem tanta gente que começa a profetizar e fala, nossa, Deus me usou. Eu falei algo para o irmão falou, nossa, você é um profeta. E a pessoa não é profeta, entende? Aí fala, mas como que eu profetizei? Como que eu vi aquilo e aconteceu?
Por causa do ambiente profético. Se você está num ambiente profético, você profetiza. Vamos entender isso? Abra sua Bíblia lá em Apocalipse 19, versículo 10. Quem aqui quer ser usado pelo Senhor em profecia? Hoje você vai entender bem o que eu estou te explicando sobre a diferença de ambiente profético, dom de profecia e ofício de profeta. E você entendendo isso, você não vai cair num erro que tem acontecido muito tempo no meio das igrejas. E aí por isso eles param o mover profético. Porque começa a virar bagunça. Começa a acontecer um monte de coisa estranha no meio da igreja. E aí se você entender isso, você não vai apagar a chama. E também não vai cair no erro. Amém? O que diz Apocalipse 19, 10? E eu lancei-me aos seus pés para adorar, mas ele me disse, era um anjo, né? Não faça tal coisa, sou teu conservo e dos teus irmãos, e também que tem o testemunho de Jesus, adore somente a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Pastor, o que significa isso? Quando existe um ambiente profético, esse ambiente vai testificar de Jesus. Ele vai apontar para Jesus. Ele vai glorificar Jesus e revelar o caráter de Jesus. Nunca é um ambiente profético para apontar para o profeta. Nunca é um ambiente profético para você se aparecer ou querer se mostrar. Nossa, e não é que eu consigo ver o que ninguém vê? Eu devo ser o cara. Vai perder o mover. Por quê? Porque o ambiente profético é para glorificar a Jesus. É para que a atmosfera atraia as pessoas para Jesus. Amém, queridos? Olha o que diz lá em Apocalipse não, Atos, capítulo 2, versículo 17. Projeta aqui, Atos 2, 17. Nós precisamos entender que a primeira coisa que acontece com uma igreja que está debaixo do mover do Espírito Santo é gerar um ambiente profético. Eu sei que tem gente que fala assim, nós estamos cheios do Espírito Santo. Tem que gerar um ambiente profético. Se não está gerando, é porque não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando ele vem, a primeira coisa que ele faz é gerar um ambiente profético. Atos 2,17, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o que ele vai fazer? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E o que vai acontecer? Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Quando o Espírito Santo se manifesta no meio da igreja, haverá profecia. Nós profetizaremos. Versículo 18. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e eles profetizarão. Pergunta para o irmão do seu lado, está cheio do Espírito Santo aí, irmão? Então você vai profetizar em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Você pode dar um forte aplauso para o Senhor. Nós vamos profetizar debaixo do mover do Espírito Santo. Amém? Então o Espírito Santo aqui gera um ambiente profético. Mas o mais interessante é que essa atmosfera profética vem sobre a igreja para quê? Para que as pessoas profetizem. Os jovens podem profetizar. Você não precisa ser profeta para profetizar. Você só precisa estar debaixo de uma atmosfera profética. Por isso que você não pode desonrar o ambiente. Você não pode ferir a atmosfera. Por isso que eu pego tanto no pé do louvor aqui. Tem gente do louvor que fica assim azedo comigo, mas o pastor parece que nunca está bom para ele. Sabe por quê, irmão? Porque não pode ferir o mover profético. Se o Espírito Santo está soprando numa direção, o louvor não pode ir para outra. Ele tem que ir na mesma direção do Espírito. Por quê? Porque nós não podemos ferir o ambiente profético. É muito sério isso. Posso ouvir um aleluia? Quem aqui depois que chegou aqui na igreja sentiu uma presença diferente desde que você entrou? Olha aí, ó. Pois é, você chegou num ambiente que tem o mover de Deus acontecendo aqui nesse exato momento. Nesse mesmo instante. Deus está aqui. O Espírito Santo está gerando essa atmosfera aqui no nosso meio.
Ele está soprando o hálito dele, o fôlego dele, a presença dele, o fluir dele aqui nesse lugar, para a minha vida e para a tua vida. E qual vai ser a consequência? Nós vamos profetizar. Nós vamos profetizar. Nós vamos ver o invisível. Nós vamos declarar as coisas que vão acontecer da parte do Senhor. Nós vamos liberar a palavra de Deus que muda, que transforma, que restaura, que liberta. Posso ouvir um aleluia aí? Eita glória, eu estou todo arrepiado aqui, irmãos. Agora o que é que acontece? Nós precisamos então saber como manter esse mover. E eu vou explicar aqui alguns pontos que trazem o mover de Deus e mantêm o mover de Deus aceso. A primeira coisa, eu já comecei falando aqui, o louvor. Quando nós louvamos, quando nós adoramos a Deus, a presença de Deus enche o lugar. A atmosfera muda, porque Deus habita no meio dos louvores. Deus, o Deus de Israel, o nosso Deus, Ele habita no meio dos louvores. E quando nós dirigimos o nosso louvor, a nossa adoração a Ele, um ambiente profético se forma naquele lugar. Nós atraímos o profético. É verdade que às vezes a gente começa meio devagarinho, né? Vai cantar a música, a gente começa meio... É o nosso corpo totalmente desconectado com o mundo espiritual. A nossa mente totalmente desfocada. Aí com o tempo o nosso espírito vai percebendo a atmosfera de Deus aqui. E ela vai chegando, ela vai crescendo, ela vai aumentando. Quando eu subi aqui, peguei o microfone, tinha uma atmosfera. E quando nós continuamos adorando, eu senti o Espírito Santo me guiando. E aí a atmosfera começou a aumentar. Começou a crescer aqui. Quase que a gente não para mais aquele louvor. Estava quase engatando a quinta e indo, sabe? E aí eu falei, eita Deus, que mover é esse? Por quê? Porque o assunto que eu vou falar, o Espírito Santo quer preparar o seu coração para você entender ele. É isso que o Espírito Santo faz. Então quando nós estamos louvando, nós atraímos o mover de Deus. Eu e você precisamos louvar e adorar a Deus juntos. Você precisa entrar por essa porta pensando, eu preciso adorar a Deus profundamente, genuinamente, de todo o meu coração. Eu não posso rasgar as minhas vestes, eu tenho que rasgar o meu coração na presença dEle. Por isso que às vezes você vê um aqui deitado, ajoelhado, outro chorando. E às vezes tem irmãos que ficam flutuando. Eu falo, feche os seus olhos, levante suas mãos, a pessoa fica. Sabe? Às vezes eu vejo pessoas assim, ó. Tá bom, irmão, tudo bem, você fica do jeito que você quiser. Mas não vai ter glória. Você vai estar aqui, mas você não vai estar aqui. O mover de Deus vai cair 1000 ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. E aí você vai falar, pastor, ora por mim. No final, fala, ora por mim. Gere o profético, irmão. Louve a Deus. Levanta as suas mãos. Começa a adorar, fala em línguas, começa a fluir, começa a dizer santo, santo, glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O fogo vai pegar aí também, amém? Dá uma chacoalhada no teu irmão e fala assim, é para você, irmão, em nome de Jesus, aleluia. Vocês já viram o que acontece em vigília? A gente faz vigília, né? Parece que o fogo pega até mais rápido. Então a gente precisa adorar a Deus. Precisamos gerar o ambiente profético. O ambiente de adoração atrai a presença de Deus. O ambiente de adoração gera uma atmosfera profética. É muito comum no meio do louvor a pessoa falar, nossa, eu vi um anjo. Nossa, eu estava com o olho fechado, eu ouvi um som, parecia um som de uma trombeta, que mistério. Nossa. E aí as pessoas falam, não, você deve estar maluco. É nada. É porque o ambiente da adoração traz o profético. E aí você começa a profetizar. Você começa a ver o invisível. Você começa a ouvir o sobrenatural. O seu coração fica sensível a perceber o agir do Espírito Santo. Muita gente na hora da adoração recebe palavras de Deus. Recebe direção do Senhor, é isso que eu quero fazer com você, é nessa direção que eu tenho para a tua vida, libera essa palavra para aquele irmão ali, porque ele precisa disso hoje, na hora do louvor. Por quê? Porque o louvor e a adoração trazem a glória de Deus. A minha oração, que você que não faz parte do ministério de louvor,
procure o pastor Carlos e venha participar do louvor. E você que não tem chamado específico para o louvor, eu quero que quando você estiver nessa cadeira aí, essa cadeira que você está sentado, vire um cenáculo. Vire o lugar do derramamento do Espírito Santo de Atos 2. Mas que seja tanta unção, que no domingo seguinte, se você sentar em outra cadeira, quem sentar na sua cadeira vai ser batizado com o Espírito Santo. Só de sentar onde um homem e uma mulher de Deus adorador estava. Ah, eu creio nisso, irmãos. Vocês não entendem o profético, não é possível. Irmãos, domingo que nós estávamos aqui, desceu um anjo aqui. Eu vi nitidamente. E aí depois algumas pessoas começaram a falar: pastor, eu vi também. Não sei se está aqui, quem viu aqui? Ou sentiu? Quem foi que me falou? Você viu, né? Era quem? A Bianca também e a Márcia. Sentiram e viram o anjo. Como que a gente viu a mesma coisa? É simples. Porque aconteceu. Porque Deus estava movendo aqui. E aí eu cheguei na segunda-feira para abrir aqui para o acampamento dos jovens. Quando eu cheguei aqui de manhã, que eu passei por aquela porta, o meu braço esquerdo se arrepiou. Eu falei: nossa, que isso? Uau! Aí os irmãos falaram para mim: o que foi, pastor? Eu falei: tem algo aqui ainda, desde domingo. Aí eu fui lá e abri aquela janela do fundo. Aí fui abrindo assim, quando eu cheguei aqui no meio, meu corpo inteiro começou a arrepiar. Quando eu cheguei para abrir essa janela aqui, eu já... Eita glória, que mover é esse? Aí os irmãos: o que foi, pastor? Eu falei: meu, tem algo aqui. Aí quando eu olhei, eu falei: já sei. O anjo ainda está aqui no altar. Tem um anjo aqui ainda, desde domingo. Algo vai acontecer aqui no acampamento dos jovens. E aí aconteceu. Quem estava aqui sabe o que aconteceu. Então, irmãos, é mover profético de Deus. Nós precisamos manter a chama acesa. Quando você entrar aqui para adorar, adora de verdade, irmãos. Faz o céu descer na terra. Manifesta a glória de Deus com louvores ao Deus Todo-Poderoso em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Segundo lugar, se eu quero trazer um ambiente profético ou manter um ambiente aceso, nós precisamos aprender a ser unidos. Precisamos aprender a andar em união. Casa dividida não prospera. Nhenhenhen, mimimi, tô com raiva, fiquei chateadinho, tô com mágoa. Isso aí é do diabo, irmão. Crente profético não tem tempo para essas besteirinhas, não. Crente profético anda cheio do Senhor. A conexão dele é com o céu e com o seu irmão. Ele não tem conexão com o diabo. Maguinha vem do inferno. E aí a gente para o mover de Deus. Nós precisamos andar em união. Você precisa estar unido com o seu irmão. Você precisa estar unido com o seu evangelista. Você precisa estar unido com o seu pastor e com a sua pastora. Você precisa estar unido com a visão da igreja, com aquilo que o Senhor deu para nós. Ai, pastor, não concordo. Então procura um lugar, em nome de Jesus. Procura um lugar, mas eu não aceito que você fira o mover de Deus. Não fira o meu amigo Espírito Santo. Não brinque com coisa séria. Ande em unidade. Casa dividida não prospera. Ah, pastor, mas eu fiquei chateado. Vou ser honesto. Então seja homem e mulher de Deus para chegar lá e falar: irmão, me perdoe em nome de Jesus, porque eu tenho que andar em união com você em nome de Jesus. Seja macho, seja homem profético, seja uma mulher profética. Olha o poder que tem o profético e a unidade. Abra lá em Mateus 18, 19. Olha o poder que tem isso. O que está escrito ali? Vamos juntos? 1, 2, 3. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Se 2 ou mais concordar acerca de qualquer coisa, o que vai acontecer? O meu Pai vai manifestar. Ele vai operar. Ele vai fazer, ele vai liberar. Por quê? Porque existe unidade, concordância. A Bíblia diz: como andarão 2 juntos se discordarem entre si? Amém? O 20, o que diz o 20?
Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Nós estamos unidos aqui em nome de Jesus? Porque se a gente estiver unido aqui para qualquer outra coisa, irmão, é perda de tempo. Vai vender pastel na feira, vai arrumar outra coisa para você fazer. Porque se você quer viver o profético, você precisa andar em unidade com o seu irmão, para que Jesus se manifeste. Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam unidos. É como o óleo da unção, que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, e desce para a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando nós estamos unidos, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Se eu quero o sobrenatural de Deus, eu preciso aprender a andar em unidade. Eu preciso aprender a andar em união. Posso ouvir um aleluia? Quando a igreja de Atos 2 estava reunida, o que diz a Bíblia? Estavam reunidos unanimemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som e desceu sobre aquele lugar. O som era como de um vento impetuoso e encheu o lugar que eles estavam e começaram a falar em outras línguas. Estavam unidos, unânimes. O Espírito Santo não tinha barreira de operar. Se nós queremos manter o ambiente profético, precisamos andar em unidade. Posso ouvir um aleluia? Coloca a sua mão no coração e diga assim comigo: eu vou andar em unidade com os meus irmãos, com a minha igreja, com o meu pastor e com a visão que Deus deu para nós como Comag. Diga: eu não vou permitir que nenhum mimimi ou picuinha da minha carne me atrapalhe. Eu vou manter a chama acesa e o profético sobre a minha vida, em nome de Jesus. Você pode dar um amém e aplaudir ao Senhor? Aleluia, 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 aleluia. Sabe, irmãos, quando nós estamos dentro da atmosfera profética, todos podem profetizar. Todos. Isso é bom, mas é ruim. Porque você está no ambiente profético, você acha que você está profetizando, que você é profeta. E às vezes você está até meio bagunçado na vida, sabe? Se é que você me entende. Pecadinho ali, pecadinho acolá, né? Uma mentirinha ali, uma aprontadinha acolá. Aí fala: não, tá tudo bem. Tá tudo bem, porque eu cheguei na igreja, comecei a orar, eu senti uns negócios, daqui a pouco comecei a ter visão, aí eu fui lá, até orei por irmão, e Deus falou com ele, e falou: nossa, é de Deus mesmo, uau! Aí a pessoa pensa que ele está bem, e não é bem assim. Às vezes a pessoa está debaixo de uma atmosfera profética, porque o que diz o texto? Se nós estamos debaixo da atmosfera, todos profetizarão. Isso é bom, mas a gente precisa tomar cuidado, amém? Como assim, pastor, todos? 1 Coríntios 14:1 diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas é para procurar principalmente o de... Não projetou? Não achou, irmão? 1 Coríntios 14:1. Mas principalmente o de profetizar. É para você buscar os dons. Deus está mandando. Busque os dons. Mas principalmente o de profetizar. Então Deus quer que todos profetizem. Por isso que Ele está mandando você procurar esse dom. Porque quando você profetiza, você está gerando um ambiente profético. Amém? 1 Coríntios 14, no 24 agora, um pouquinho mais para frente, o texto diz: mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar naquele lugar, de todos será convencido e de todos será julgado. Então aquele que não crê em Deus vai falar: Deus está aqui. Por quê? Porque como que essa pessoa liberou essa palavra para mim e ela não me conhece? Você entende o que é? Por que Deus quer que todos profetizarem? Deus quer que todos profetizem. Então levante sua mão para o alto e fala assim: eu vou profetizar debaixo do mover profético, para a honra e glória de Jesus.
Amém, irmãos? Aleluia. Como manter ainda a chama acesa? Como atrair o profético e mantê-lo aceso no nosso meio? Precisamos aprender o princípio da honra. Outro dia eu ministrei aqui sobre o princípio da honra, e teve gente que não entendeu bulufas. Sabe por quê? Porque a gente está tão distante desse princípio, que quando a gente ouve, a gente entende tudo diferente, tudo errado. Mas se a gente não aprende a honrar, o mover de Deus vai embora. Porque o mover de Deus se mantém no ambiente onde há honra. Sem honra, sem sobrenatural. Sem honra, sem sinais miraculosos. Aleijado não vai andar. Como assim, pastor? Primeira coisa, a honra que eu estou me referindo aqui especificamente, é você aprender a honrar e reconhecer o profeta que está ministrando. Se sobe alguém aqui para ministrar, e você faz, não gostei desse cara. Sabe o que acontece? Se Deus ia fazer um milagre através daquela pessoa, esquece, não vai acontecer na sua vida. Por quê? Porque você precisa aprender a honrar aqueles que Deus envia. Ah, pastor, mas se eu não gosto? Deus te dá o que você precisa e não o que você gosta. Deus dá para a gente o que a gente precisa e não o que a gente gosta. A Bíblia diz que Jesus era sem beleza e sem formosura. Todavia ele se tornou o Salvador de todos nós. Então ninguém olhava para Jesus e falava, ai como ele era lindo. Não, Jesus provavelmente tinha uma aparência que não era uma aparência bonita. Ele não era aqueles cara galã, que nem você vê nos quadros, olho azulzinho, cabelo lisinho, esquece. Já viu o Jesus do The Chosen? Era mais ou menos aquilo ali. É um estereótipo mais judaico, né? De um judeu, melhor dizendo. Então assim, Jesus não era bonito. Mas no entanto, a gente canta toda noite aqui que ele é belo. O mais belo entre milhares. Por quê? Porque a beleza dele é muito mais do que a beleza física. Entende, irmãos? Então Deus dá pra gente o que a gente precisa e não o que a gente quer. Jesus disse uma vez para o povo de Israel, vocês não me verão mais, até o dia em que vocês aprenderem a dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer, eu virei ver vocês, mas eu virei através dos meus enviados. Quando eles chegarem, se vocês não disserem, bendito é o que vem em nome do Senhor, se vocês não honrarem, vocês não me verão. Mas quem honra, verá o Senhor. Nós precisamos honrar os ministros de Deus. Precisamos honrar os ungidos do Senhor. Ô geração desonrosa é essa, irmãos? Não honra pai, não honra mãe, não honra professor, não honra patrão, não honra ninguém. Mulher não honra o marido não honra a esposa. A igreja não honra nem o pastor. Quantas vezes eu já ouvi, graças a Deus que não é aqui, mas já ouvi assim, o pastor é homem também, né, irmão? Essa fala é meio estranha, né? Parece que é uma coisa assim, tipo, bonitinha. Uma coisa tipo, não, é verdade, né? Pastor é homem. Não, isso é uma fala desonrosa. A pessoa está querendo reduzir o pastor a uma pessoa comum, a um visitante que ninguém conhece. Não, nós não vamos viver o mover de Deus enquanto não aprendermos a honrar os enviados de Deus, a honrar uns aos outros, a honrar a Deus acima de tudo. Nós precisamos nos tornar o povo da honra, o povo honroso, que fala bem e não fala mal, nem na frente nem por detrás, que não difama, que não critica, que não reclama, mas que em tudo dá graças. Esse povo da honra vai ver os sinais de Deus acontecendo. Quando os desonrosos chegaram até Jesus e falaram assim, olha, se você mostrar um sinal para nós, nós vamos crer. Mostra, faz só um sinal que você fizer, a gente vai crer. Jesus disse assim, uma geração incrédula e perversa pede um sinal. Vocês terão um sinal. O Filho do Homem morrendo e ressuscitando ao terceiro dia. Vocês vão me matar e vocês vão me procurar lá no túmulo e eu não vou estar mais. E eles, tá vendo? Esse cara não presta. Desonra. E toda desonra nasce aonde, irmãos? No coração. Olha o que diz lá em Marcos 6,4.
Eu sinto que isso é uma barreira aqui na nossa igreja. Eu percebi que o ambiente mudou quando eu comecei a falar isso. A unção estava fresca aqui, ó. Aí deu uma secada assim, ó. Isso daqui é o maior inimigo de muitos de vocês. E Deus manda eu dizer para você, enquanto você não honrar os profetas que eu envio, não adianta orar, porque eu não vou fazer. Não adianta orar, porque eu não vou te dar. Você vai ter que se humilhar. Você vai ter que se quebrantar. Irmãos, eu estou aqui debaixo de uma unção que eu não estou me controlando aqui. Eu, por mim mesmo, eu jamais falaria o que eu acabei de falar. Mas eu estou sentindo o Espírito Santo me mover. Esse é um dos principais bloqueios. E eu vou te dizer, a Comag nasceu para ser uma igreja honrosa. Eu honro os pastores. Se você não honra é porque você não quer. Mas o seu pastor honra pastores. Eu honro homens de Deus. Eu honro os profetas de Deus. E minha esposa está aqui de prova. Não importa, quando tem alguém, algum homem de Deus precisando. Eu nem conheço muitas vezes. Na pandemia eu sustentei um homem de Deus sem saber quem ele era. Porque Deus mandou eu fazer isso. Mas sabe o que acontece? Você já foi tão confundido nesse princípio, que você está debaixo de um travamento espiritual. Tira essa trava em nome de Jesus. Deus quer fazer uma cachoeira de mover, descer sobre essa igreja. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, coisas maiores nós veremos aqui no nosso meio. Nós vamos ver muito milagre, muito sinal aqui. Eu sinto o poder de Deus. Eu sinto que o Senhor está nos chamando para algo profundo. Mas Deus não está somente me chamando ou a minha família. Ele está chamando todos vocês aqui. Então levanta a sua mão assim e diga assim comigo: eu quebro da minha vida todo espírito de desonra. Diga como homem de Deus, fala com fé, diante de Deus, eu quebro da minha vida o espírito de desonra. Eu honrarei a todos. Eu honrarei os profetas de Deus. Eu honrarei o Senhor, honrando a sua igreja e falando bem dos homens de Deus e cuidando dos homens de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Eu ouvi travas destravando aqui na hora que a gente orava. Fazia assim, ó, trá, e destravava, trá, destravava, trá, destravou 3 vezes. Sabe o que é isso? Tem trava espiritual que para você e você acha que isso não é importante. O ambiente de honra traz a glória de Deus. Creia nisso, irmão. Marcos 6,4, e dizia Jesus: não há profeta sem honra, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E por causa disso não pôde fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu então as aldeias e vizinhanças e ensinava. Jesus chegou lá debaixo de uma unção profética. Secou na hora. Ele falou: opa, e agora? E as pessoas com problemas terríveis. Jesus só conseguiu, o Filho de Deus, o Filho de Deus, o Messias encarnado, só conseguiu curar dor de cabeça, dor nas costas, uma febrezinha. Por quê? Porque não honraram ao Senhor. Ele disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua casa. Enquanto você não aprender que nós precisamos ser uma igreja honrosa. Irmãos, eu quero que quando eu convidar pastores aqui, honre esses pastores. Chama para tomar café na sua casa. Traga uma oferta para ele: ó, pastor, isso aqui não é para a igreja não, isso aqui é para o Senhor. Quero te abençoar. Honre os profetas de Deus. Depois você me diga o que acontece na sua vida. Porque quem honra o profeta, receberá o galardão do profeta. Aleluia, aleluia. Eu quero mover profético na minha vida, amém? Eu quero os céus abertos e o liberar de Deus na minha vida, amém? Outra coisa, se eu quero mover profético, se eu quero a chama acesa, eu preciso atrair esse ambiente através do clamor. Precisamos clamar, precisamos orar. O povo que ora, eu chamo os irmãos para orar terça-feira aqui, por quê? Porque eu quero gerar em você o espírito profético, para que você possa fluir no profético. Nós precisamos orar mais.
Amém? Amém? Nós precisamos orar mais e reclamar menos. Orar mais e murmurar menos. Orar mais e duvidar menos. Ore, bombardeie o céu. Ore na sua fire. De vez em quando nós estamos indo para o monte. Vamos para o monte. Irmão, quero ver o dia que a gente vai alugar um ônibus aqui com todo mundo aqui, ó. Vamos todo mundo para o monte. Irmão, aquelas árvores vão acender tudo debaixo da glória de Deus. Nós precisamos orar. Nós oramos pouco. Nós precisamos orar mais. Precisamos clamar mais. Abra aí na sua Bíblia, Jeremias 33:3. O que está escrito? Jeremias 33:3. O que diz o texto? Clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Quando nós oramos, Deus libera o ambiente profético, e nós começamos a saber de coisas que não sabíamos, começamos a ver o que não víamos. Deus começa a revelar pelo Espírito Santo ao nosso espírito, por causa da atmosfera profética. Nós precisamos orar, precisamos clamar. 2 Crônicas 7,14 diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus vai trazer cura, Deus vai trazer salvação, Deus vai trazer perdão de pecados. O Senhor descerá e se manifestará. Oh, eu sinto a glória do Senhor aqui, irmãos. Nós precisamos orar mais. Eu quero encorajar você a se tornar um homem de oração, a uma mulher de oração. Pastor, eu não tenho muito tempo. Não importa o tempo que você tem, o que importa é que seja mais intenso do que você puder. Se você for orar 10 minutos, ore intensamente. Não importa, ore em línguas. Entra no seu quarto e comece a orar numa língua que você nunca entende. Liga lá o louvor e começa a fluir. O profético de Deus vai vir sobre a tua vida. Nós precisamos clamar, orar e buscar ao Senhor. Irmãos, durante a semana, às vezes eu passo 3, 4 horas de oração aqui em cima. E olha, eu vou te falar, irmãos, melhor coisa que existe é você estar debaixo do mover de Deus, ouvindo a voz do Senhor. E eu falo toda vez: Espírito Santo, não me deixe sozinho, não me deixe sozinho. Eu preciso do Senhor comigo, me ajuda, me ensina. Ah, querido, aí o céu desce aqui dentro. Tem hora que essa igreja parece que ela está apertada, está pequena, de tanta glória de Deus. Nós precisamos orar mais. Olhe para o irmão do seu lado e diga assim para ele: irmão, você está orando pouco, irmão. Fala para ele: está orando pouco. Amém. Tem gente aqui que dá para ver na cara dele que ele ora pouco. Fica com medo, fica meio assustado, né? Fica meio assim, né? Nossa. Não. Ora mais. Marca com a sua fire. Vamos para o monte. Porque lá no monte, irmão, não tem o que fazer a não ser orar. Quando você sobe lá para o monte, você fala assim: irmãos, agora vamos orar, amém? Aí todo mundo, amém. Aí os que estão destreinados começa. Vai desligar o celular? Vai ficar sem luz? Ah, tá. Alguém vai tocar alguma coisa? Ah. Aí a gente fica por aqui mesmo, né? Mas pode andar assim, eu fico. Aí tá todo mundo dizendo: ah, tá, irmão, vai orar. Aí o irmão fala: não, você estava querendo tirar umas dúvidas. E fica enrolando, aí não tem jeito. Quando ele vê, ele tem que orar. Ele ora até sem querer orar. Por isso que a gente vai para o monte. Porque no monte você ora sem querer orar. E quando termina, que a gente vem embora, você orou 1 hora, 2 horas, você fala: nossa, eu nem vi passar. Já deu hora de ir embora? Nossa, estava tão bom. Você precisa orar, irmão. Porque quando nós oramos, Deus responde. Quando nós oramos, nós trazemos o céu na terra. Quando nós oramos, o sobrenatural de Deus se manifesta.
o ambiente profético acende, amém? Outra coisa, se eu e você queremos o ambiente profético, a chama acesa no nosso meio, nós precisamos aprender a ofertar. Ai, pastor, ofertar? O que ofertar tem a ver com o ambiente profético? Tudo! Tudo! Não existe nada mais espiritual do que dízimo e oferta. Eu repito para os irmãos, não existe nada mais espiritual do que dízimo e oferta. Não tem nada mais espiritual que isso. E aí o que nós vemos? Nós vemos que as pessoas acham que isso é bobagem. Mas Deus continua gostando de oferta. Quando Jesus olhou para aquela viúva pobre, que ela colocou 2 moedinhas, ele falou, opa, essa daqui ofertou de verdade. Essa aqui tocou o coração de Deus. Essa daqui tocou o coração do Pai. Oferta. Quando nós ofertamos, a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Deus ama. Deus tem prazer naquele que oferta com alegria, com amor, com paixão pela obra de Deus. Nós precisamos aprender a honrar a Deus com as nossas ofertas. O que a Bíblia fala, irmão? A Bíblia fala o seguinte: honre ao Senhor com as suas primícias, com a sua oferta e com as primícias de toda a sua renda. Por quê? Porque assim encherão os seus lagares e transbordarão de vinho os teus lagares. O que isso quer dizer, pastor? Significa que uma bênção virá sobre a tua vida, porque você honrou a Deus com a sua oferta, o seu dízimo e a sua primícia. Pastor, mas o que isso tem a ver com a glória de Deus? Abra a sua Bíblia, lá em 2 Crônicas, no capítulo 5, no versículo 6. Presta atenção no que aconteceu aqui. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 6, diz assim: então, o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha congregado com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois, que não se podiam contar nem enumerar por causa da sua multidão. Não é multidão de pessoas, não. Era multidão de ofertas. Eles sacrificaram tantos animais, tanto gado, que não tinha nem como contar. Eles ofertaram ao Senhor com tamanha alegria na inauguração do templo, que a festa era tão grande que ninguém conseguiu contar. Em outros textos da palavra você vai ver 5.000 bois, 10.000 ovelhas, e foi contado. Aqui não conseguiram contar. Por quê? Porque eles decidiram honrar ao Senhor de uma maneira extravagante. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: honre ao Senhor de maneira extravagante. Tá, pastor? Mas o que isso tem a ver? Versículo 13. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando eles levantaram a voz das trombetas e símbolos e outros instrumentos musicais para bendizerem ao Senhor, porque Ele era bom e porque a sua benignidade dura para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ficar em pé para ministrarem por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa onde eles estavam. Uau! Uau! Eu quero ver o dia, irmãos, que a glória de Deus vai descer tão potente nesse lugar, e que ninguém vai conseguir ficar de pé. Todos vão se prostrar e ver a nuvem da glória. Houve uma manifestação física. Uma nuvem entrou naquele lugar. Todos viram a glória. E a Bíblia diz o que foi aquela nuvem. Aquela nuvem foi a glória do Senhor. Sabe o que significa glória? Se você pesquisar na palavra original, a palavra glória significa kabod.
Kabod significa presença manifesta, caráter de Deus. A nobreza e a honra do rei entrou naquele lugar. E as pessoas se dobraram e não podiam mais se manter de pé. As suas pernas se dobraram voluntariamente. E o que eles faziam, pastor? Eles estavam honrando a Deus. Tinha o sacerdote e o rei presente. Eles estavam entregando ofertas incontáveis ao Senhor, que não se podia contar. Havia louvor, adoração. Eles estavam todos unânimes. A glória encheu aquele lugar. A glória de Deus vai encher essa igreja. Ela não se apagará, ela se manterá acesa em nome de Jesus. Eu declaro que haverá uma nuvem da glória de Deus todos os dias, todas as vezes, por causa desse ambiente profético. Nós vamos profetizar em nome de Jesus. Amém, irmãos? A nuvem veio, a nuvem encheu. Eu quero a nuvem da glória de Deus sobre a minha vida. Aquela nuvem tomou o ambiente. Aquela nuvem tomou o ambiente. Aquela glória de Deus tomou o ambiente. Sabe o que acontece, querido? Quando o ambiente profético está num lugar, aquele ambiente, ele fica carregado da presença de Deus. Até o mais duro de coração percebe. Por isso que eu digo que debaixo do ambiente profético, você não precisa ser profeta e nem ter dom de profetizar. Se você está num ambiente profético, você profetiza também. Por causa do mover do Espírito Santo gerando essa atmosfera. E essa atmosfera tem um campo. Nós não sabemos qual é o campo que essa atmosfera que está aqui está alcançando. A gente não sabe se ela está parando nessas paredes, limitada nas 4 paredes. A gente não sabe se essa atmosfera que está aqui na nossa igreja está alcançando esse quarteirão inteiro. Ou se está alcançando esse bairro inteiro. Eu não sei. Mas ela tem um campo. E todos debaixo daquele ambiente vão sentir o impacto da glória de Deus de alguma maneira. Amém, queridos? Olha que interessante o que a Bíblia fala em 1 Samuel, no capítulo 10, no versículo 10. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhes saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou deles e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que, eis que como com os profetas profetizava, disse ao povo cada um ao seu companheiro: o que é que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então eu vou te explicar que interessante. Saul estava perseguindo Davi para matar. Sabe o que o coração dele tinha? Ódio, raiva, desejo de ver sangue. E aí ele foi procurar Davi. E de repente ele viu ao longe os profetas de Deus reunidos. E Samuel junto. Quando ele foi se aproximando do rancho dos profetas, o Espírito se apoderou dele também. E ele começou a profetizar. Então havia uma atmosfera profética. Onde os profetas estavam reunidos, uma atmosfera de Deus foi gerada naquele lugar. E até mesmo um homem com desejo de matar, com ódio e com raiva, ao chegar naquele ambiente, foi impactado pela glória de Deus. Eu declaro que famílias inteiras serão impactadas por essa atmosfera profética que o Senhor está derramando neste lugar. Jovens se converterão, a sua família se converterá, os seus amigos serão impactados. Essa mesma glória vai encher as firehouse, vai alcançar as pessoas que estiverem lá. Quando nos reunimos, como reunimos no encontro, a glória de Deus que está aqui se manifestou lá. Aleluia! Por causa do ambiente profético. Isso vai acontecer em todo lugar onde houver uma atmosfera, irmãos. Aleluia, aleluia. Mas olha que interessante. Não foi só com Saul. Lá em 1 Samuel 19 agora, no versículo 19. E anunciaram a Saul dizendo: eis que Davi está agora em Naiote, lá em Ramá.
Então Saul enviou mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel também, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e eles também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço onde estava seco, e perguntou e disse: então onde estão Samuel e Davi? Disseram-lhe: eis que está em Naiote, em Ramá. Então também foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. E também despiu as suas vestes, e ele também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite, porque se diz: está também Saul entre os profetas? Perguntaram: será que Saul também é profeta? Porque quando ele chega perto dos profetas, ele profetiza? Não, ele não era profeta. Inclusive, você sabe que Deus já tinha até rejeitado aquele rei. O que aconteceu é que ele chegou num ambiente profético. Onde tem um ambiente profético, as pessoas têm o potencial de profetizar. Coloca a sua mão de profeta no ombro do seu irmão e fala assim: você vai profetizar em nome de Jesus. Ah, não se assuste. Se você olhar para uma pessoa e vier coisa ao seu coração, e você fala: olha, querido, não conheço você, não sei nem se que eu vou te falar aqui vem de Deus, mas olha, eu vejo o Senhor te prosperando, eu vejo o Senhor te curando, eu vejo o Senhor te abençoando, eu vi Deus entrando na sua família. Não se assuste com isso, porque debaixo do ambiente profético as pessoas profetizarão. Amém? Amém, irmãos? Então tem gente que pensa que é profeta só porque ele está profetizando. Tem gente que pensa que tem o dom de profeta só porque profetizou. E eu quero terminar essa ministração dizendo para você: você quer saber se é ou não? Você precisa perguntar assim: quem que gerou esse ambiente? Pergunte assim: eu estou profetizando aqui, mas quem gerou esse ambiente? Foi eu? Ou foi o meu líder? Ou foi o meu pastor? Que eu falo que o guarda-chuva aqui é embaçado, irmãos. Tem hora que até eu fico com as pernas bamba. Você não sabe o que é estar orando aqui, a voz do Senhor explodindo no teu espírito. É glória, é glória. Então você tem que se perguntar: foi eu que gerei esse ambiente? Ou estou debaixo do ambiente que alguém gerou? Que aí você não se confunde. Então, o ambiente profético é diferente do dom de profecia. Quem tem um dom do Espírito Santo para profetizar, mesmo que você esteja fora de um ambiente profético, você profetiza. Simples assim. Você não precisa estar debaixo de um ambiente para você profetizar. Se você tem o dom, no seu dia a dia você vai profetizar. Você vai olhar para o teu chefe, você vai ver coisa. Deus vai te mostrar. Se você tem o dom de profeta, dom de profecia, de profetizar, você vai ganhar almas através desse dom. Você vai lá